Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui, ó, com a resolução das nossas questões. Tô mudando aqui um pouco nossa forma de gravar os vídeos. Vou tentar fazer esse formato aqui porque é melhor pro áudio. O áudio sai melhor aqui, mais claro, tá bem? E também as questões aí ficam maiores, dá pra vocês acompanharem aí de forma mais cômoda, tá bem? Vamos lá, vamos melhorando aqui pra ficar cada dia melhor pra vocês, beleza? Questão 61 diz assim: um homem de 41 anos é encaminhado a um hospital para investigação de febre persistente, diz aí. Na história patológica pregressa desse homem, o paciente apresenta um diagnóstico de retocolite ulcerativa. A fundoscopia direita é identificada uma lesão arredondada com borda eritematosa e centro pálido, isso aqui é interessante, medindo cerca de 8 milímetros de diâmetro. Durante o exame físico, além da palidez cutânea e mucosa, ele também apresenta aqui, ó, um leve sopro cardíaco sistólico de baixa intensidade. São constatados hemorragias submugueais em ambos quirodáctilos. Perfeito. Com base nesses achados clínicos, a hipótese diagnóstica mais provável é de... Bem, quando ele falou aqui, ó, sobre o cardíaco sistólico, a gente já poderia ter uma ideia que já poderia ser algo no coração, tá bem? Uma febre persistente, uns sinais aí um pouco fora da casinha, como, por exemplo, na fundoscopia se observa essa lesão aí de centro pálido e também umas lesões na unha, ou seja, meio que uns sintomas aí jogados, uns sinais, na verdade, jogados aí meio avulso, junto com o sopro cardíaco, certo? O que pode ser isso? Uma endocardite, obviamente. Nós vemos que na endocardite, nós temos os dois critérios de Duke. Nós temos os critérios de Duke maiores e menores, beleza? Indo aqui para baixo, quais são esses critérios? Basicamente, vai ter vídeo sobre isso aqui no Instagram. Critérios de Duke. Vamos lá, os maiores. O maior tem esse coração aqui grandão. Os maiores é uma hemocultura positiva para os agentes etiológicos que geralmente causam uma endocardite, que são Streptococcus pyogenes ou Streptococcus beta-hemolíticos, ou seja, todo o grupo beta-hemolítico pode chegar a gerar aí uma endocardite, Staphylococcus aureus e outros também, tá bem? E fora isso, fora a hemocultura positiva, um acometimento cardíaco que nós podemos observar no ecocardiograma, ok? E também, qual outra forma de saber se tem ou não um acometimento cardíaco? Com a ausculta cardíaca, como foi visto nesse paciente. Na ausculta cardíaca, ele apresentava um sopro. Então, com isso, a gente já fica atento, ok? E os critérios menores, quais são? Predisposição, ou seja, o paciente ele já tem ali algum antecedente de base, já tem uma hipertensão, uma diabetes, já teve um sopro cardíaco, já teve algum problema cardiovascular. Ele apresenta febre também, apresenta fenômenos vasculares, aí como a gente viu as manchas de Genway, o sinal de Genway, ok? Fenômenos imunológicos, como os nódulos de Osler, que a gente vê também na pele dos pacientes. E também os micro-organismos não típicos na hemocultura, certo? Temos os micro-organismos típicos, isso aí eu vou ficar devendo para vocês, vou mandar lá no vídeo do Instagram, falar certinho quais são os micro-organismos típicos. No entanto, se vierem com micro-organismos que são atípicos, que geralmente não causam a endocardite infecciosa, a gente coloca eles ali como critério menores, certo? E como eu faço o diagnóstico? Preciso ter 2 critérios maiores, ou então um critério maior e 2 critérios menores, só, apenas isso, beleza? Então vamos lá. Aqui ele pergunta só, segundo os achados clínicos, a hipótese diagnóstica mais provável é endocardite infecciosa. Show! Vemos isso aqui já para a próxima, tá certo? Vamos só ver aqui quais são os critérios que ele tem. Ele tem um critério maior, que é o sopro cardíaco sistólico, e 2 menores, que é o quê? Que é, essas aqui são as lesões, é o sinal de Ruth, ou sinal de Roth, esse aqui, ó. Tá bem? Sinal de Ruth. É a lesão com a borda eritematosa que a gente vê no centro pálido aí na fundoscopia. E também, ele fala aí das hemorragias subungueais, alguns quirodáctilos, que são aí o sinal de Genway, tá bem? Show, fechou, só filar essa aqui. 62 aqui é interessante. Homem de 41 anos, após a queda de altura de 5 metros, foi levado a um hospital terciário com traumatismo crânioencefálico grave. O paciente foi submetido aí a uma neurocirurgia para drenagem de hematoma extradural e evoluiu com internação em unidade de terapia intensiva, onde permaneceu por 60 dias. Após esse período, ele faleceu, olha só. Ele faleceu por quê? Qual foi o motivo do falecimento desse homem?
por complicações associadas à sepse, simplesmente. Um paciente chegou por uma queda, caiu de 5 metros e acabou falecendo aí por conta de uma sepse, beleza? Nessa situação, qual deve ser a conduta da equipe da UTI em relação à emissão do atestado de óbito? Isso aqui é interessante, isso aqui derrubou muita gente, inclusive eu errei essa questão, a primeira vez que eu fiz, porque eu não me atentei nesse detalhe aqui. Então, quem vai emitir a certidão de óbito nesse paciente? Eu pensei que quem emitiria a certidão de óbito nesse paciente, para mim, obviamente, seriam os médicos que estavam a cargo da UTI naquele dia. No entanto, ele foi um paciente que sofreu uma queda, tá certo? Vamos ver aqui em cima, eu queria mostrar esse quadrinho aqui para vocês. Vamos lá, os óbitos decorrentes de homicídio, suicídio, acidente, certo? Acidente que ninguém viu, ninguém sabe o que foi que aconteceu, ou então causas externas indeterminadas, devem ser encaminhados para o IML, mesmo que o paciente tenha ficado internado por dias ou meses. O tempo de internação não muda o fato de que a causa foi externa, certo? Foi um homem que caiu de 5 metros. Então, nós não sabemos se ele foi empurrado, se foi uma tentativa de homicídio, uma tentativa de suicídio, enfim. O que nós devemos fazer, ou melhor, quem deve fazer aí o atestado de óbito desse paciente? Precisa ser o médico legista, a gente precisa mandar esse paciente aí encaminhar para o IML, beleza? Vamos ver aqui nas questões. Nessa situação, qual deve ser a conduta da equipe da UTI em relação à emissão do atestado de óbito? Letra A, forneceu o atestado de óbito, que é a responsabilidade da equipe médica que coordena a chefia da UTI? Falso. Encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal, que tem a responsabilidade de emitir o atestado de óbito. Redondinho isso aqui, show. C. Encaminhar o corpo para o serviço de verificação de óbito, não, porque deverá realizar necrópsia e a emissão de atestado também não. Aqui nós iremos fazer o que diz ali na letra B, encaminhar para o IML. Fornecer o atestado de óbito, que é responsabilidade da equipe médica que estava no plantão na UTI no momento do óbito, parece a questão mais óbvia, né? No entanto, a gente precisa saber, precisa ter em mente esse detalhe. Suicídio, acidente, causas incertas, causas externas, manda para o IML. 63, menino de 4 anos, levado à unidade de pronto atendimento devido à dor abdominal e constipação. A mãe relata que a criança vem apresentando constipação importante desde o desfraude, ou seja, não é de agora, a criança já tem 4 anos, que foi realizada antes dos 2 anos de idade, com evacuação a cada 4 dias, olha só. Fezes em síbalos, esforço evacuatório e dor, ou seja, a criancinha aí ela já está sofrendo de uma condição importante. O exame físico revela massa palpável, olha aqui, mais importante ainda, massa palpável na fossa ilíaca esquerda e do abdominal difuso, que já evidencia uma presença de um fecaloma, ok? Ou seja, já dá um sinal de que muito provavelmente é um fecaloma. Do abdominal difuso significa aí que já tá tendo uma irritação peritoneal, certo? Essa criancinha, ela tá grave, a gente precisa fazer essa desimpactação, tá bem? Nesse caso, a conduta adequada é, vamos lá, o que a gente precisa fazer com uma criança quando ela já chega com dor? Já chega com uma massa aí na região esquerda. O que a gente precisa fazer? Essa criança já está tendo irritação peritoneal, enfim, já é uma criança já um pouco mais complicada. A gente precisa fazer a desimpactação fecal, sim ou sim. Precisa fazer o enema aí, ou utilizar polietilenglicol por via oral, justamente para poder facilitar e, digamos, amolecer, para favorecer a expulsão aí desse fecaloma. Poderíamos também indicar a desimpactação com lactulose, ou então óleo mineral, pode ser, só que nos casos menos graves. Essa criancinha aqui, ela já está o quê? Há 4 dias sem defecar e tem a presença aí de um fecaloma do lado esquerdo. Então, é mais difícil, mais complicado. Então, nós precisamos fazer a desimpactação retal já diretamente com o enema, certo? Letra A, solicitar radiografia de abdômen e coprológico funcional? Não vai adiantar. A radiografia até que ajudaria, né? Para observar a presença de gás aí, observar se tem presença de nível aéreo. Letra B, indicar desimpactação retal com lactulose e óleo mineral se ele tivesse menos grave. Mas aí ele já tem uma repercussão importante. Orientar sobre a alimentação, ingesta hídrica e treinamento de toalete, isso aqui a gente faz para uma criancinha que ela tá com a constipação funcional, né? Não é por nenhuma causa orgânica. Ele pode ser funcional, que pode chegar a um quadro desse a se agravar muito, mas isso aqui geralmente nós vamos receitar para crianças que têm incontinência fecal, ou então vamos recomendar para as crianças que não têm um hábito, elas têm uma constipação funcional também.
só que elas não chegam a uma gravidade importante como uma dessa criancinha dessa questão, tá bem? A gente pode fazer essas orientações básicas, que sim são importantes, até mesmo depois da alta hospitalar, só que no momento a conduta precisa ser outra. Letra D, indicar desimpactação fecal com enema retal ou polietileno-glicol, via oral. Show de bola. Letra D, a criança aí a gente já vê que já tá um pouco complicada, já apresentando dor, um certo tipo de irritação, já tem uma massa aí, um fecaloma, a gente precisa resolver essa questão. 64, primigesta, idade de gestacional de 38 semanas, procura maternidade, realizou pré-natal regular e todos os seus exames estão dentro da normalidade. Relata sentir ansiedade porque a data provável do parto se aproxima e ainda não tem sinais de início de parto, do trabalho de parto. Diante disso, expressa desejo de realizar aí uma cesariana para evitar possíveis complicações. Ao exame clínico, não foram identificadas alterações, o paciente está bem, o paciente normal, não está esperando aí o parto, tá bem? Nesse caso, a conduta mais adequada é... Então, o que nós iremos fazer aqui nesse caso? Primeira coisa, quando a gente recomenda uma cesariana aí para uma paciente que está grávida e já chegando no final da gestação, nós podemos recomendar a cesárea a partir da 39ª semana para uma paciente saudável, que não tem nenhum tipo de comorbidade, não tem nenhum tipo de intercorrência aí durante a gravidez. E também nós precisamos avisar essas mães os riscos da cesárea, né? Que a cesárea, assim como toda cirurgia, tem as suas complicações, o pós-operatório também risco de infecção, ou então vai ter uma exposição maior a fármacos, certo? Então o que nós precisamos fazer é tomar essas duas condutas, avisar que é a partir da 39ª semana e as possíveis complicações de uma cesárea. Vamos lá, nesse caso a conduta mais adequada é, letra A, conversar sobre o risco da cesariana e caso o paciente mantenha o desejo de realizá-la, agendar o procedimento a partir da 39ª semana de gestação. Perfeito, redondinho aqui, letra A. Letra B, expor que devido aos maiores riscos de cesariana, o parto vaginal é a via de parto indicada em gestação de baixo risco, que por isso é inviável optar pela cesárea. Falso. É falso isso aqui. Ou seja, pode sim se optar pela cesárea, mas precisa explicar para a mãe. E a partir da 39ª semana. Explicar que em gestações de baixo risco, a cesariana por desejo materno só pode ser realizada antes do trabalho de parto, a partir da 41ª semana também não. Orientar sobre os riscos da cesariana e caso a paciente mantenha o desejo de realizar, ela fazer o procedimento imediatamente também não. A partir da 39ª semana, esperar uma semaninha aí mais, ver se o bebê resolve sair aí por via normal, certo? Aqui, 65. Paciente de 40 anos vai à unidade básica de saúde relatando parto há 15 dias e desejo de inserção de dias. Essa questão aqui é muito legal porque cai demais, tema que cai muito. Nesse caso, assinale a alternativa que indica o momento da inserção e o principal mecanismo de ação do DIU de cobre. Então, o que a gente sabe? O cobre, ali como a maioria dos metais, ele vai gerar uma irritação. E essa irritação nas mucosas, na mucosa, principalmente ali no útero, vai gerar um espessamento do muco cervical. Ou melhor, vai gerar um espessamento do muco ali na região do útero. E esse espessamento, ele vai inviabilizar o encontro do espermatozoide ali com o ovócito ou o ovocito secundário. O que, obviamente, vai impedir aí uma gestação, certo? Então a gente precisa explicar essas duas coisas. Mas uma coisa que eu queria que vocês se atentassem bem é o momento em que se realiza a inserção do DIU depois de um parto. Ela aí tá, a paciente, a gente encontra ela aí no 15º dia depois do parto. Quando ela pode realizar a inserção desse DIU? Colocamos o DIU entre a 4ª e 6ª semana no pós-parto, ou seja, nós podemos colocar o DIU a partir da 4ª semana, certo? A partir aí de um mês, a gente já pode fazer a inserção do DIU em uma mãe que teve um parto aí normal, ok? Nesse caso, assinale a alternativa que indica o momento da inserção e o principal mecanismo de ação do DIU de cobre. Letra A, a partir da 12ª semana após o parto, 12ª semana após o parto, inibição da inidação, ovulação, não, nada disso. Ou seja, a gente pode colocar a partir da 4ª semana, certo? Entre a 4ª e a 6ª. De forma imediata no ambulatório de ginecologia, de jeito nenhum, espera um pouquinho mais. No período de 4 a 6 semanas após o parto, perfeito. E o que o DIU de cobre vai fazer? Ação inflamatória citotóxica no endométrio pela liberação de íons de cobre na cavidade uterina. Show, deu aula aqui. Letra D, de forma imediata na UBS também não. A gente sabe que precisa esperar um pouquinho mais, tá bem? Vamos aí colocar entre a 4ª e 6ª semana, beleza?
Pessoal, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Esse formato aqui pra mim é bem legal, o microfone aqui ajuda bastante, também a captação de áudio tá bem boa, eu tô achando pelo menos. Tá bem? Fiquem com Deus, um abraço, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, só chamar aí, tá bem? Tamo lá no Instagram também. Fiquem com Deus, até mais!